Quem está alegre porque Jesus o salvou? Sabe, se nós tivéssemos vivido na época de Jesus, nesta altura, Jesus cá estava, depois da sua morte, da sua ressurreição, a sua ascensão ainda não tinha acontecido. Mas graças a Deus que hoje Ele voltou para o Pai e Ele nos deu o Consolador. 50 dias após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo habita em nós. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Eu quero vos ler alguns versículos antes de começar a ensinar sobre este assunto. E diz assim: eu rogarei ao Pai. Em João 14, 16 e 17 estava Jesus a falar. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em João 8,31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos 8, 1 a 4, diz isto: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 8, 20, 21, diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No livro de Gálatas diz o seguinte, no capítulo 5, verso 3: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-os uns aos outros pelo amor. E terminando, João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, só há uma pessoa que nos pode libertar, é Jesus Cristo. Amém? Só Jesus Cristo nos pode libertar. Antes de continuarmos, vir-se aí para alguém e diga-lhe: o Espírito Santo habita em nós. Diga para o outro: o Espírito Santo habita em nós. Quão importante é nós sabermos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. No livro de Atos, no capítulo 5, verso 32, diz isto: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Diga: Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quão importante é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, o amor de Deus é libertado livremente e é derramado sobre nós pelo Espírito Santo que me é dado. Muitas pessoas dizem: eu quero o amor de Deus. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós conseguimos amar, nós conseguimos perdoar pelo amor que nos é dado pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
O Espírito Santo nos foi. O Espírito Santo nos foi. Você não entendeu? O Espírito Santo nos foi. Então, quem? Agora viva onde? O Espírito Santo nos foi dado. Deus nos deu o Espírito Santo aos filhos de Deus. Por isso ele diz: não estais sós. Diga: não estou só. O Espírito Santo vive em mim. Ele é a minha alegria. Diga: Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. E diz: onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Deus quer liberdade na sua vida. O Espírito Santo quer liberdade na sua vida. O Espírito Santo quer lhe dar liberdade. Sabe, Deus nos ama tanto, 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 a ponto de, após Jesus ter cumprido a sua missão aqui na terra e ter voltado para o céu, Ele enviou o Espírito Santo a fim de nos guiar à verdade, nos ensinar e nos consolar. O Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo me guia à verdade, me ensina e me consola. Todas as pessoas no mundo querem a verdade. Verdade? Quantos de vocês querem a mentira? Todas as pessoas no mundo querem a verdade. Os juízes querem descobrir a verdade. Quando duas crianças guerreiam, alguém quer saber a verdade para quem foi o culpado. Quando um acidente acontece, querem saber a verdade para quem foi o culpado. Jesus enviou o Espírito Santo que nos envia à verdade, nos guia à verdade. Ele nos ensina. Quem é que já se graduou na sabedoria e não precisa de saber mais? Eu preciso de saber mais. Eu preciso de aprender mais. O Espírito Santo nos ensina. E quantos de vocês já não tiveram tristes? Nenhuns, graças a Deus. O Espírito Santo nos consola, mesmo quando estamos tristes. Amém? Por isso diz lá no livro de João: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviar-vos-ei. Bem, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também convence. Sabe, o Consolador virá a vós. Estamos a caminho de celebrar uma das festas que é o Pentecostes, onde fazem uma festa porque o Pentecostes é naquele dia. Nós temos de viver um Pentecostes diário na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você sabia que você é o templo do Espírito Santo? Já alguém lhe perguntou onde Deus habita? Não procure a habitação de Deus, porque você é a habitação de Deus. Então, quando lhe perguntarem onde Deus habita em mim.
Eu posso dizer, Deus habita no António Ferreira. Essa é a morada de Deus. Para mim. Diga lá a sua morada. Diga lá a morada do seu Deus. Não diga o meu nome. Porque Ele habita em si. Então você é a morada de Deus. Sabe, isto significa que nós nunca estamos sós. Pois o Espírito Santo está o tempo todo, está presente em nós, em nosso ser. E quando nós lhe damos mais lugar, mais tempo, permitindo que o seu poder esteja em nós, sobre nós, e a sua vontade, Ele se move em nós, em nossa vida, e opera em nós. Diga: o Espírito Santo opera em nós. Diga: o Espírito Santo opera em mim. Eu ontem estive a ouvir um homem com 81 anos, viveu por 12 anos e meio um avivamento. 12 anos e meio, já viu? Uau! Diz que vinham pessoas de todo o mundo à igreja dele. E alguém lhe perguntou como é que o avivamento começou? E ele disse: o avivamento começou com a minha esposa de um lado e os sapatos do outro. E toda a gente ficou à espera o que é que ele dizia. Porque quando o Espírito Santo veio sobre ela, ela começou a rolar pelo chão fora, começou a rir, começou a ficar cheia do Espírito Santo. Ela foi para um lado e os sapatos foram para o outro. E depois veio sobre a congregação toda. Já não era só ela. E eu dizia: não, isto não pode ser. Porque ele dizia assim: nós homens somos mais pensadores, somos mais calculistas, somos mais da razão. E o Espírito Santo não é da razão, é da fé, é do Espírito de Deus. E Ele vem e Ele se move, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele tira a tristeza que está em ti e te dá a alegria, te dá o gozo. E o gozo do Espírito Santo tem de permanecer na tua vida, dia após dia, para que o avivamento comece na tua vida. Porque se o avivamento não começar na tua vida, ele não vai estar na vida do teu vizinho. Porque ele dizia: a minha esposa era a minha vizinha, mas o avivamento estava nela, mas não estava em mim. Até que alguma coisa teve que mudar na minha cabeça para eu aceitar o avivamento. E ainda ficou zangado com um homem de Deus. Viajou não sei quantos 1000 quilómetros, 16.000 quilómetros, porque lá havia avivamento, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E ele foi lá, e quando chamaram para receber, ele foi à frente, e o pastor chegou ao pé dele e fez-lhe uma pergunta: queres receber? Ele não disse nada, mas dentro dele a razão começou a trabalhar e disse-lhe: puxa, não sabe ele que eu fiz 16.000 quilómetros para estar aqui, para receber? Ainda me vem pergunta se eu quero receber. Não orou por ele e seguiu. Voltou e fez-lhe a mesma pergunta. Deus às vezes sabe quão duros somos. Voltou para casa. Como foi? E a esposa voltou cheia de vinho novo. Diga: o Espírito Santo está em nós.
não o podemos impedir de agir na nossa vida. Ele age como Ele quer. Uns mete a rir, outros mete a chorar, outros mete a gritar, outros mete como Ele quer, porque Ele se move na nossa vida. Ele disse algo: não seja dono de si próprio. Deixe o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida. Quantos de vocês aqui já riram no Espírito? Quantos já rebolaram no Espírito? Quantos já saltaram no Espírito? Você não precisa de ir à procura do Espírito noutro sítio. Ele vive dentro de si. Levanta a sua mão direita. Agora à sua esquerda. E com a sua esquerda, faça assim: vive aqui. O Espírito Santo. Então digam-me lá onde o Espírito Santo vive. Não é aqui, é aqui. Onde estão as suas entranhas? As suas entranhas estão aqui. Então o Espírito Santo vive aqui. Porque a Bíblia, quando fala de coração, não fala do que vive aqui. Porque o que vive aqui é aquele que bate. Aquele que vive aqui é o eterno, que é o Espírito de Deus vivo com o seu Espírito. Ei! Diga-me lá onde vive o Espírito. Diga: o Espírito vive em mim. O Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Diga: sou o templo. Quantos idólatras? Quantos eram idólatras? Aqui. Não sabem o que é idolatria? Aqueles que não sabem o que é idolatria eram aqueles que seguiam imagens e que tomavam contas das imagens e serviam imagens. Eu era. Sabe, nós tomávamos conta e respeitávamos tanto aquele templo porque pensávamos que Deus habitava ali, certo? Quem era tão cuidadoso? Aliás, quando entrávamos nem nos mexíamos porque pensávamos que assustávamos a Deus. Se uma moeda caía, toda a gente olhava. Eu vou-lhe dizer uma coisa: Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Habita no templo que Ele próprio fez. O seu corpo, o meu corpo. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. E Ele derrama água viva sobre nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta palavra, não sois de vós mesmos. Diga: não sou de mim mesmo. Não sou de mim mesmo. Sou de Deus. Se somos de Deus, o Espírito Santo passa a viver em nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece.
Ele conhece a nossa estrutura, conhece as nossas necessidades. E vou-lhe dizer, Ele nos compreende sem explicação. Pastor, e a nossa parte? A nossa parte consiste em deixá-lo fluir em nós e através de nós, não permitindo que a nossa carne vença na luta que trava contra o Espírito. Lá no livro de Gálatas diz que porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Sabe, pelo contrário, nós devemos buscar a intimidade com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou-lhe dizer aquilo que eu penso. Se Jesus não enviasse o Espírito Santo, provavelmente a Igreja de Cristo não existia hoje na Terra. Este é o meu pensamento, não é? Gálatas 2, 4 diz assim: e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Sabe, o Espírito Santo, quando veio logo diferente, veio com um som. Um som do céu. Veio com um vento. Agora tem que ser com um som, tem que ser com um vento. Não, Ele manifesta-se como Ele quer. Depois como é que veio? Depois viu-se línguas sobre eles, e cada um falava na sua própria língua. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E agora leia comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem é que concedia? O Espírito Santo. Feche os seus olhos, levanta a sua mão para o céu e diga: Espírito Santo, vem sobre mim, enche-me de ti, da tua presença, do teu poder. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo vir sobre si. Deixe o seu poder, porque Ele vive em si, o seu poder está a vir sobre si. O seu poder está a vir sobre si, o poder de Deus está a vir sobre si. O poder de Deus está a vir sobre si, o poder de Deus está a vir sobre si. O Espírito Santo de Deus está a vir sobre si. Aí em casa, o Espírito de Deus está aí. Está-se a mover na sua vida agora mesmo. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aí está. Sabe, é preciso que mantenhamos em nós a chama acesa da nossa fé, da nossa busca,
a fim de que Ele continue operando em nós e através de nós, da nossa vida, e traga a sua presença a outras pessoas. Segundo ponto. Há algo aqui a passar. Há algo aqui a se passar na vida de alguém. Eu sinto o seu poder. Eu sinto o seu poder aqui. Eu sinto o seu poder aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe qual a condição para termos o Espírito Santo? Há uma verdade que está contida na Bíblia que precisamos de entender. O Espírito Santo só é dado aos que obedecem a Deus. Sabe? Deixe rir, não se preocupe. Não comece a julgar. Não comece a dizer, mas o que é? É o Espírito Santo. Você deseja? Beba. Beba. Mais. Mais. Quem quer? Quem quer? Beba. Receba. Ele está aí. Ele quer tocar na sua vida. Sabe, a nossa obediência a Deus restaura o nosso relacionamento com Ele. Pois a separação entre nós e Ele, ocasionada pelo pecado, é desfeita e temos a oportunidade de estarmos com Deus, recebendo a sua vida e sermos grandemente abençoados. Diga, eu quero ser grandemente abençoado. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade.